Irmãos e irmãs muçulmanos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. No vídeo de hoje falaremos sobre a importância do casamento no Islã e sobre alguns aspectos que o circundam. E para iniciar nossa conversa, e sim, eu chamo de conversa, pois os encorajo a deixarem seus comentários e até mesmo eventuais críticas, de modo que, inshallah, possamos nos aprofundar no debate deste e de outros assuntos já tratados em nosso canal. Eu vos trago dois lindos hadiths considerados autênticos e narrados por Anas ibn Malik, que Allah esteja comprazido com ele. O primeiro deles narra que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse que aquele com o qual Allah provê com uma esposa piedosa, Allah o assistiu com metade de sua religião. Que ele tenha consciência de Allah em relação à segunda metade. Já o segundo relata uma ocasião na qual chegou ao conhecimento do profeta sallallahu alaihi wasallam que, buscando aprimorarem suas formas de adorarem Allah subhanahu wa ta'ala, 3 homens teriam comentado da seguinte forma: um deles disse que jamais se casaria, outro disse que rezaria por toda a noite, e o último disse que jejuaria todos os dias. O profeta sallallahu alaihi wasallam então os admoestou, no sentido de que ele era aquele que mais tinha consciência de Allah subhanahu wa ta'ala e, ainda assim, se casava com mulheres, parte da noite rezava e outra parte dormia, e não jejuava todos os dias, e que seria melhor para eles seguirem seu exemplo, ao invés de inovarem. Ao estudarmos estes hadiths, verificamos que o casamento é considerado uma importante suna e que, em verdade, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, recomendou aos muçulmanos que se casassem, de forma a seguirem seu exemplo. Falemos então um pouco sobre quais características devemos buscar em uma mulher que indicam que ela será, de fato, uma boa esposa. Como o primeiro hadith nos aponta, apenas uma esposa piedosa e temente a Allah subhanahu wa ta'ala pode trazer tamanhos benefícios ao muçulmano. E isto é corroborado por, dentre outras evidências, outro hadith que selecionamos da coleção Sahih al-Bukhari, onde Abu Huraira, que Allah esteja comprazido com ele, narra que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que um homem busca o casamento com uma mulher por 4 características dela: sua riqueza, o status de sua família, sua beleza e sua religião. Case-se com a que é religiosa, ou serás um perdedor. Mais do que asseverar a sabedoria em se procurar por uma esposa religiosa, priorizando essa característica acima de quaisquer outras, esse hadith ainda evidencia que, em verdade, um casamento com uma esposa que não tem essa característica pode se tornar desastroso para o muçulmano, fazendo com que se torne um perdedor, o que bem sabemos significar aqueles que habitarão no fogo. Que Allah nos livre a todos de tal ignóbil morada. Amém. E aqui eu abro um parênteses para dizer que de forma alguma estamos aqui considerando que uma esposa não muçulmana será, como regra, prejudicial ao muçulmano. Não, Allah permitiu que os crentes se casassem com as mulheres do povo do livro, ou seja, as cristãs e as judias, e Allah só quer o bem para nós. Fossem estas uma fitna certa, Allah as teria feito haram para nós, como fez com as mulheres politeístas, com as quais nos é vedado o casamento. E na sequência de nossas evidências sobre este assunto, trazemos um trecho bastante conhecido da história narrada por completo em Sahih al-Bukhari de quando o profeta Ibrahim alayhi salam veio em visita a seu filho Ismail alayhi salam, quando numa rápida conversa com a esposa de Ismail, a qual recebeu, visto que seu filho estava ausente naquela ocasião, percebeu que ela não tinha as características de uma boa esposa, onde achou por bem orientar seu filho através de uma mensagem que deixou com a esposa e que somente seu filho entenderia seu real significado que se divorciasse dela, quando pediu que ela lhe transmitisse suas saudações
e lhe dissesse que ele deveria trocar a soleira de sua porta. Este hadith é de enorme valor quando estudamos, com base no Alcorão e na Sunna, questões como casamento e divórcio, pois nos faz perceber que, ao contrário do que muitos muçulmanos e muçulmanas vêm atualmente defendendo como algo islâmico, não passa de conjecturas próprias, sem evidência alguma, defender que um casamento deve ser mantido sob quaisquer circunstâncias, quando, em verdade, a Sunna nos diz o contrário, que aquele que percebe que o casamento no qual se encontra está se mostrando prejudicial à sua din, deve, em verdade, buscar dissolvê-lo através do divórcio, se não visualizar outros meios de reverter a situação. Alguns tentarão ainda justificar a manutenção de um casamento com tais características negativas em virtude dos filhos, mas mais uma vez vemos nisso o abandono da Sunna do profeta e dos comandamentos de Allah Azza wa Jal, pois na própria história de Ibrahim alayhi salam, dentre outras citadas no Alcorão, podemos perceber que os profetas, que devem ser os nossos exemplos, não deixam sequer seus próprios filhos se colocarem como um obstáculo entre eles e a submissão a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz no Alcorão, em Sura Al-Munafiqun, ayat 9, o que pode ser traduzido como: Ó fiéis, que os vossos bens e os vossos filhos não vos alheiem da recordação de Allah, pois aqueles que assim fizerem serão desventurados. Então, meus irmãos e irmãs, não deixemos que nem um casamento, nem os filhos de um casamento, nem pais, riquezas ou qualquer outra coisa que seja, nos tenha no coração maior valor do que nosso amor por Allah e seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam. E eu não poderia encerrar este vídeo tendo mencionado a figura da mulher divorciada numa circunstância que lhe desfavorece, no contexto da evidência que trouxemos, sem antes lhe fazer justiça, pois outra infâmia que temos observado é o tratamento que alguns irmãos, e até mesmo irmãs, têm direcionado às muçulmanas divorciadas, como se elas fossem, em qualquer aspecto, as responsáveis pelo ocorrimento do divórcio, em razão de qualquer característica ou ação negativa que possam ter praticado. Subhanallah, Allah nos comanda no Alcorão a pensarmos bem de nossos irmãos e irmãs, e não o contrário. Dificilmente outros que não o esposo e a esposa saberão os motivos que levaram ao divórcio. Então, não os julgue. Deixe isto para aquele que nos criou a todos, e que tudo sabe, que tudo vê. Muitas vezes uma mulher divorciada foi a maior vítima de um casamento abusivo, o qual, em nenhuma circunstância, vemos no Alcorão ou na Sunna menção para que ela ficasse paciente ao invés de buscar o divórcio, ou mesmo, muitas vezes, por razões que não envolvem erros de nenhuma das partes, mas pelo pré-decreto de Allah, dois bons muçulmanos não conseguirão desenvolver uma vida conjugal prazerosa, buscando, assim, o divórcio. Devemos pensar mal deles por isso? Não, subhanallah, uma das esposas do próprio profeta, sallallahu alaihi wasallam, Zainab radiallahu anha, era uma mulher divorciada quando se casou com o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. E quem outras, senão as esposas dos profetas, que a paz esteja com todos eles, para serem seguidas como exemplos pelas muçulmanas? E quem foi o esposo de quem Zainab radiallahu anha se divorciou? Um homem que, juntamente com outros sahabas, é considerado, após os próprios profetas, um exemplo para os muçulmanos, Zaid ibn Haritha, aquele que, dentre outras passagens memoráveis, esteve lado a lado com Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando os habitantes de Taif lhes expulsaram daquela cidade, sobre insultos e pedradas. São este homem e essa mulher, que Allah esteja comprazido com ambos, dignos de seu desprezo e crítica, ou da sua mais profunda admiração? Irmãos e irmãs, eu os deixo com essa pergunta sem resposta, para que reflitam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.